Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 5 de agosto. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Sinal verde para o comércio? Veja como foi o primeiro dia das cidades que resolveram flexibilizar as medidas. Você concorda? Queremos saber a tua opinião. Enquanto uns abrem, outros fecham. Lotação em UTI força lockdown em Pelotas. Prevenção extrema vira alternativa para conter pandemia no sul do estado. Vamos parar a cidade, vamos estancar o vírus. É contra o vírus que nós estamos nos unindo. Explosão aos olhos do mundo. Beirute, no Líbano, ainda contabiliza os números da tragédia. Em seguida, os momentos de pavor vividos por uma gaúcha na cidade. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, atenção porque tem notícia importante aqui em Porto Alegre. E não é o Grenal de logo mais, tem a ver com a política. Os vereadores, a Câmara de Vereadores, acabou de aprovar o processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Foram 31 votos a favor e 4 contra. Votação maciça, expectativa é para um pronunciamento do prefeito a qualquer momento. A nossa produção está em prontidão. Se falar durante o programa, vai receber o espaço aqui. Já já eu converso com a Gabriela Lerina sobre o que levou os vereadores a esse processo, a esse desgaste no ano de pandemia, a poucos meses da eleição marcada para o próximo dia 15 de novembro. E olha, gente, os municípios classificados com a bandeira vermelha no Rio Grande do Sul poderão abrir o comércio não essencial e restaurantes. Comércio de varejo, venda de roupas e restaurantes, mas de forma limitada. O problema é que alguns estão flexibilizando bem mais do que está autorizado. Nas ruas, comerciantes preparando vitrines e abrindo as portas em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. O decreto municipal permitiu até a abertura de cinemas e casas noturnas, exigindo a metade da lotação. Decisão polêmica para alguns moradores. A família precisa de dinheiro, mas ao mesmo tempo ainda está muito complicado, porque o vírus está aqui. Festas nem pensar, não tem por que abrir pub, não tem por quê. Pelo menos mais 3 cidades da região metropolitana já estão com vida normal, contrariando parte do decreto estadual publicado pelo governador Eduardo Leite pelo Twitter, que, devido à estabilização na demanda por internações em UTIs, alterou protocolos para permitir às cidades de bandeira vermelha o funcionamento do comércio varejista não essencial, com restrições de quarta a sábado, das 10 às 16 horas. Eu representei ao Procurador-Geral de Justiça para as medidas de responsabilização que o Ministério Público entender cabíveis. Aqui em Porto Alegre, comércios de ruas, shoppings, restaurantes e serviços ainda não têm autorização para funcionamento. A flexibilização deve ocorrer nos próximos dias, mas não está decidido como vai acontecer. A maior preocupação da Prefeitura é sobrecarregar a rede hospitalar, já que com a reabertura das atividades, mais pessoas poderiam se contaminar com o coronavírus. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul pede cautela aos prefeitos. Nós precisamos, no convencimento, no diálogo, estabelecer que as ações sejam, então, detalhadas e modificadas pelas decisões regionais, que são através da maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos prefeitos e prefeitas das regiões. Eu fico aqui me perguntando, será que é o momento de flexibilizar? Será que os prefeitos têm razão nesse sentido, né, de reaquecer o comércio? Você aí está nos acompanhando, concorda com a postura desses gestores? Nós perguntamos e vocês responderam lá no nosso Facebook. Deixa eu ver as opiniões aqui. O Rodrigo Figueiredo Nunes. Acredito que os comerciantes estão no seu direito de reabrir as atividades, desde que tomem todas as medidas de segurança exigidas. Mas tem gente que está exagerando, né, Rodrigo? Infelizmente, o vírus vai permanecer entre nós por bastante tempo e será necessária bastante paciência e adaptação. Lojistas aqui, comunidade, ele bota entre parênteses, até que surja uma solução definitiva, bastante sensata. A opinião do Rodrigo. A próxima, aqui do Wagner Augusto, não tem como concordar com isso.
mas as pessoas já estão chegando no limite. É verdade, né, Wagner? Mesmo com o decreto de manter tudo fechado, as pessoas não têm consciência da situação e saem para todos os lugares. Então, se abrir é errado e fechar não está adiantando absolutamente nada. Opinião do Wagner Augusto. Tem mais alguma aqui? João Pedro Marques está aqui. A situação da saúde pública está se agravando, segundo o João. No nosso estado, não é momento para pensar em flexibilizar a abertura do comércio, pois isso aumentaria o fluxo de pessoas nas ruas e, consequentemente, né, a propagação do vírus, do coronavírus. Opinião dos internautas, a gente agradece aqui a todos que participaram no nosso Facebook dessa interativa sobre o abre e fecha do nosso comércio, e a flexibilização da bandeira vermelha já é uma realidade. Só que o governo impôs regras também bastante claras e alguns prefeitos estão exagerando. A gente traz agora uma boa notícia, eu diria até uma excelente notícia. Os testes da vacina experimental chinesa, a Coronavac, contra a Covid-19, já tem data para iniciar aqui em Porto Alegre. E eu quero saber da mais entusiasta da redação para essa vacina, Gabriela Lerina. Todos nós estamos, mas tu é uma que puxa o time para cima quando o assunto é vacina, né, Gabi? Boa noite. Eu tenho tanta esperança, sabe, Chamoli? Boa noite para você. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que a gente veio até pra rua hoje para mostrar para vocês. Faz 23 graus nesse momento, nessa quarta-feira aqui em Porto Alegre. Vou fazer algo que não estava combinado. Atenção, meninos do Switcher. Vou mostrar para vocês esta noite maravilhosa por aqui. Olha aí, coisa com linda. Essa vista aqui de cima do morro, isso mesmo. Para dizer para vocês, então, que finalmente, olha só, a aplicação das doses iniciam no sábado, lá no Hospital São Lucas da PUC. Nós já trouxemos a notícia para vocês aqui de que o Hospital São Lucas da PUC é um dos 5 centros que estão nesta pesquisa, que ela é mundial e histórica. São 850 voluntários, né, aqueles profissionais que estão na área de frente do combate à Covid-19 que devem receber a aplicação dessas doses. Essas doses chegaram aqui em Porto Alegre na última segunda-feira e nós estamos com muita esperança para que tudo dê certo. Então, a aplicação dessas doses começa neste sábado, portanto, então, os voluntários já estão cadastrados, já foram informados, vão ser 2 doses a cada 14 dias. Metade vai receber placebo, que é uma substância que não tem função farmacológica, e a outra metade, a Coronavac, e a gente está torcendo para dar tudo certo, né, Chamari? Com certeza. Valeu, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo e, se depender da nossa torcida, vai dar certo, viu, gente? Vai dar certo. Vamos lá. Falando também de coisa boa. Você aí, conhece alguém que tem feito a diferença quando o assunto é economia? Pois olha, muitos profissionais se reinventaram em suas áreas. Foi o que aconteceu com o setor de festas, né? De acordo com a Associação Brasileira de Eventos, mesmo com a queda de 90% nos serviços, muitos trabalhadores souberam dar a volta por cima. Com o salão de festas fechado, o faturamento do hotel caiu, já que os eventos corporativos eram diários. A pandemia também afastou os hóspedes. E por isso, talvez você estranhe ver obras de investimento por aqui. É que, em vez de só esperar, o hotel resolveu inovar e oferecer um espaço compartilhado de trabalho. A gente está criando novos produtos, né? Buscando alternativa e inovação, né? Para poder passar. Eu sempre digo para a gente atravessar essa ponte. Para a criação da sala, a Elaine chamou a Ali, que já era conhecida da casa por ser decoradora de festas. Ela também precisou se reinventar. É pequena mudança que tu faz e que faz grande diferença. Quem aí tá com saudade de admirar aqueles arranjos florais grandes e lindos nas festas? Muita gente, né? Mas olha, eles não estão proibidos não. Só que agora mudaram de ambiente. As famílias têm procurado nas flores uma maneira de deixar o lar mais bonito, já que passam mais tempo em casa. Esse serviço também é oferecido pela Ali. Conseguiu entender o que as pessoas querem no momento e conseguiu dar uma resposta para elas e, consequentemente, a gente conseguiu ter rendas extras, né? E se as decoradoras se movimentam, o atacadista de flores não para e a economia de Santa Maria gira. É o que mantém a gente de pé, né? Pelo menos para manter os funcionários, né? Nessas novas atividades, a Ali também consegue empregar os colaboradores das festas na decoração de interiores. O que tu gosta de fazer, o que tu sabe fazer bem. E tenta
disso, reformular a tua vida e construir uma nova história. Parabéns ao pessoal aí de Santa Maria. Você quer ver a sua história aqui no Segunda Edição? Vai lá no post da campanha Eu Coopero com a Economia Local em parceria com o Sicredi. Quem sabe ela não aparece aqui. A gente não conta essa história. Manda pra gente. A gente tá atento aí fazendo a seleção. Bom, agora o assunto é o terremoto na política aqui de Porto Alegre, gente. Porque os vereadores aprovaram a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Gabi, 31 votos a 4, uma votação maciça, Gabi. Verdade, né? Foi agora há pouco, então, que saiu essa decisão e nós estamos aguardando porque a qualquer momento o prefeito Nelson Marquesan Júnior deve se manifestar através das redes sociais, né? Porque é através das lives que ele vem conversando com as pessoas aqui de Porto Alegre, trazendo informações sobre o enfrentamento ao coronavírus, por exemplo. Então, é através da rede social que o prefeito Nelson Marquesan Júnior deve falar sobre essa abertura do processo de impeachment. E a denúncia é para apurar o uso de 3 milhões de reais em recursos do Fundo Municipal de Saúde para a publicidade. Então agora a gente não tem informações de quem vai fazer parte dessa comissão, qual é o vereador que vai presidir essa comissão do processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior, quem vai fazer parte de toda essa discussão sobre isso, mas então o prefeito terá que se explicar de que forma utilizou esses recursos. Lembrando que este é o 6º processo de impeachment contra Nelson Marquesan Júnior e que os outros já foram arquivados. E aqui, como você disse mesmo, né, lhe faltam apenas 3 meses para as eleições municipais. Então, a qualquer momento, nós estamos ligados para que haja, então, o pronunciamento do prefeito Nelson Marquesan Júnior e a gente possa colocar ao vivo para as pessoas que estão nos acompanhando, né, Xavier? Agora, Gabi, a gente está atento a isso. Agora, me parece um processo político, essencialmente, e para desgastar a imagem do prefeito. O Nelson Marquesan Júnior não foi unanimidade durante a gestão. Vários pontos foram contestados e é do jogo democrático. Agora, na gestão da pandemia, estava resgatando uma imagem positiva. Só que no ano de eleição tudo pode acontecer, né, Gabi? Verdade, não é mesmo? Mas agora realmente o foco deveria ser o enfrentamento ao coronavírus. Exato. E a gente estava esperando para que fosse isso. Vamos aguardar então para ver o que diz Nelson Marquesan Júnior. Dentro de minutos ele deve se manifestar. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o impeachment. Aí o prefeito ainda não falou. A gente está aguardando aí o pronunciamento dele sobre esse processo de impeachment. Olha, agora eu vou falar do fim de um outro mistério, só que para a dupla Grenal. Logo mais, vale o título do 2º turno do Gauchão. E o Internacional conseguiu um efeito suspensivo no Tribunal de Justiça Desportiva para D'Alessandro Dali, camisa 10. Mas tá aí, ó, D'Alessandro tomou 2 jogos de suspensão por essa confusão lá do Grenal em Caxias. Xingou o Luciano Oxman, presidente da FGF. Só que houve o efeito suspensivo. Mas aí do outro lado é Grenal, gente. O Grêmio entrou com uma liminar no STJD para derrubar esse efeito suspensivo. E o tricolor deve entrar em campo hoje à noite também com Everton Cebolinha. Mesmo com tratativas com o Benfica, ele pediu para jogar. Tá aí até o último minuto, né? Antes do jogo começar, todas as emoções do Grenal fora de campo. Fora de campo. Já já a gente vai saber, às 9h40 tem o jogo e amanhã os lances, toda a repercussão da final do 2º turno do Campeonato Gaúcho. E olha, gente, a gente vai falar agora de algo que aconteceu do outro lado do mundo, mas foi uma explosão que teve aos olhos do mundo todo. A explosão lá em Beirute, no Líbano. 135 vítimas. O rastro dessa destruição atingiu um raio de 10 quilômetros em média. A nossa equipe fez uma simulação para que a gente entenda melhor essa realidade se ela fosse aqui em Porto Alegre. Está aqui no plasma, ó. 10 quilômetros, gente. Partindo aí da hipótese que acontecesse aqui no cais de Porto Alegre, olha só, passaria de Eldorado, chegaria na região das ilhas, atingiria o aeroporto Salgado Filho, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, realmente um raio muito grande de 10 quilômetros. Foi isso que aconteceu lá em Beirute. A gente vai ouvir agora o depoimento de uma gaúcha que mora há 4 anos na capital libanesa e gravou pra gente esse depoimento. Ela conta os momentos de pavor vividos lá na cidade do Líbano. A gaúcha Viviane Maria Fayad
estava em seu apartamento quando sentiu um tremor no prédio. A dona de casa mora a 6 quilômetros do local onde ocorreu o acidente. A sensação que eu tive era que o prédio do meu vizinho tinha caído com algum terremoto. Após a explosão, Viviane passou a ligar para amigos e familiares para saber o paradeiro de cada um e se haviam sofrido ferimentos, já que o raio de destruição da detonação chegou a mais de 10 quilômetros. Graças a Deus todos se salvaram, não tem nenhum ferido, nenhum machucado, nenhum morto, graças a Deus, foi só um grande susto. Meu Deus, meus sentimentos aos meus descendentes libaneses, né, gente? Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai saber, olha só, gente, enquanto algumas cidades flexibilizam, outras endurecem as medidas. É lockdown em Pelotas, que já tem data para começar. E também um ladrão faminto na região noroeste. Quer saber o que ele tinha na mão? A gente conta já já. E nós voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha, gente, Pelotas, a quarta maior cidade aqui do Rio Grande, atingiu quase 100% da capacidade de atendimento para casos graves de Covid-19. 29 pessoas já morreram pela doença no município. O relato de quem está na linha de frente é tão preocupante quanto o aumento da ocupação dos leitos no município. Tanto no resto do Brasil quanto no mundo, usam aquele macacão, usam um óculos de sobrepor, né? Um óculos mais eficiente, uma máscara de melhor qualidade. Né? E aqui nessa região não está acontecendo isso, na maioria dos casos não está acontecendo. Para evitar o colapso na saúde de Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde busca alternativas. Dentre elas, a conclusão de obras nos hospitais e também a contratação de médicos para atender no Centro Covid, que está com leitos de UTI fechados devido à falta de profissionais. E a terceira possibilidade é um programa do governo federal que se chama Conta Comigo, que tenta realocar médicos de outros estados para os estados que estão precisando mais nesse momento. Pelotas se inscreveu solicitando 30 médicos, entre médicos intensivistas e médicos clínicos que tenham experiência em UTI. Pelotas estaria na bandeira laranja no distanciamento controlado estadual, mas a prefeita Paula Mascarenhas anunciou um lockdown a partir da noite de sábado até o meio-dia de terça. Poderão funcionar farmácias, clínicas em regime de emergência e urgência, funerárias e serviços públicos essenciais, como hospitais e postos de saúde. O transporte coletivo não vai funcionar. A circulação a pé ou de carro estará proibida e vai ser fiscalizada. Diante do quadro de agravamento tão grande que nós estamos vivendo, nós vamos ter que parar. E eu quero pedir um esforço, uma colaboração de cada um de vocês. Eu sou mais uma pelotense preocupada, angustiada, querendo evitar o pior, querendo evitar o sofrimento dos pelotenses. A diferença entre nós é que eu tenho que tomar decisões. O lockdown ocorre durante o domingo, Dia dos Pais. Como a população não poderá circular, a prefeita indicou visitas virtuais. Passarão o Dia dos Pais como nós passamos o Dia das Mães, à distância. Nós já passamos por isso. Nós não devemos visitar os nossos pais em amor a eles. Os dados estão aí. Daqui 2 semanas a gente vai fazer a comparação. Pelotas, que fez lockdown, e outras cidades do mesmo porte que estão flexibilizando o comércio. E aí vamos ver quem tem acertado mais e que tem errado menos. Os dados estão aí, gente. Olha, Pelotas é um case a ser estudado daqui 2 semanas. Sobre a denúncia que o funcionário do pronto-socorro de Pelotas fez, a prefeitura explica que esse hospital não é considerado área de risco para a Covid-19. Argumenta ainda que os EPIs utilizados no local são os estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Marquem a data aí, daqui 2 semanas, hein? E olha, eu sei que vocês já ouviram falar de espeto corrido. Tô até careca de saber disso. Agora, furto de espeto, vocês já ouviram falar? Tem coisas que acontecem no Rio Grande. Gabi Lerina, onde é que foi esse flagrante aí do furto de espeto, Gabi? Furto do espeto com carne, né, Chamalha? Alguém ficou sem janta, viu? Que barulho. Esse flagrante vem lá do noroeste do noroeste do estado. E olhem só, dá pra ver todo o passo a passo desse flagrante, viu? O malandro vem caminhando na calçada, parou, reparou, deu uma olhadinha, viu ali o churrasquinho dando sopa, foi lá, pegou o espeto com carne, gateou o espeto e se mandou.
alguém com certeza ficou sem a carne do churrasco em Chamalho. Isso aconteceu no sábado à noite, na rua Santa Cruz, bem no centro da cidade. Bastante inusitado, tu não achou? Cidade essa, de 3 de maio, né, Gabi? Com os muros baixinhos, ali cidade do interior, as pessoas não têm grades, não tem... É tudo muito mais tranquilo, mas um gatuno desse à solta aí provoca um prejuízo, né? Eu fiquei pensando, né? Já pensou tu ir lá, vai comer teu churrasquinho e não tem, sumiu a carne, Alguém saiu. ficou com fome. Voltamos amanhã. Boa noite, Gabi. Valeu, até amanhã, gente. Olha, tem Grenal daqui a pouco. Eu peço aí toda a atenção. Fique em casa, sem aglomeração, para que a gente amanhã possa se encontrar aqui e comentar dos lances do segundo turno e a decisão do Grenal. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, o André e o Glauco no primeira edição e a gente se vê às 7h20. Tchau, tchau.